E aí, pessoal, gostando da história? Espero que sim. Então, eu e o Visconde fomos lá pro nosso laboratório, improvisado lá na Cova do Anjo, lá na Figueira Brava. O Visconde falou assim que os animais são chamados de animaville, que significa alma vil, e que pessoas, seres humanos, são chamados de anime nobile, que significa alma nobre. E no caso, a gente que estava fazendo experiências com insetos, que nós começamos a fazer as nossas experiências com as formigas, que foram os insetos assim que eu achei mais fácil lá no começo, então era chamado de animaville, né? Os nossos primeiros pacientes, que eram as formigas. Aí nós passamos assim os próximos dias, gente, ninguém nem via a gente quase, porque eu e o Visconde passamos dias assim, a gente ficava o dia inteiro lá no nosso laboratório, né, fazendo as operações e glandulando e reglandulando lá as formigas e tal. E ninguém nem ouvia falar da gente. É bem verdade que, infelizmente, assim, né, gente, no começo, a maioria das formigas que a gente operou morreu, né? Mas depois, com o passar do tempo, assim, com a experiência, com a prática, daí as formigas foram ficando mais resistentes, assim, e elas foram conseguindo sobreviver. Daí eu com o Visconde, a gente fez um cercadinho ali fora do nosso laboratório ali, e a gente dava aguinha, ervinha, assim, a gente tratava bem as formigas operadas, para elas poderem ficar se recuperando ali, sabe? E daí, com o tempo, a gente passou a estar operando outros insetos também, além de formiga, né? A gente passou a estar reglandulando, por exemplo, grilo, pulga, assim. Um dia, eu apareci lá no laboratório com um grilo, e eu falei assim, né? Que era um grilo, não, era uma formiga mesmo. E eu falei que eu sabia o que eu queria fazer? Não, era um grilo. Mas sabe o que eu esqueci agora? Ai, gente. Eita, Lelê. Era um grilo. Era um grilo. Que eu queria que fizesse, sabe o que? Colocasse nele uma tireoide de formiga e uma pituitária de pulga. O que será que ia dar, hein? Então, né, alguma coisa diferente, interessante, com certeza iria dar. Mas sabe o que aconteceu, gente? Passou uns dias aí das nossas experiências e tal, deu um temporal, mas deu uma chuva, parecia mais um dilúvio, sabe? Ficou uma semana, gente, chovendo sem parar. E a gente teve que ficar preso lá na casa, né, no sítio, sem poder a gente sair lá pro nosso laboratório, fazer nossas experiências, sabe? A gente não aguentava mais ficar preso lá. Igual vocês, assim, né? Tá preso essa quarentena, não pode sair de casa, né? É muito ruim, então. A hora que abriu o tempo, assim, que deu o sol, que firmou, a gente já foi correndo lá pro laboratório, não via a hora. A hora que a gente chegou lá no laboratório, gente... Que tristeza, que decepção. A enxurrada, gente, água da chuva que tinha chovido tanto. Tinha levado todos os nossos pacientes operados embora, sabe pra onde, sabe? Tinha levado tudo embora. Daí vai a gente pegar os insetos, tudo de novo, começar tudo do zero, sabe? Ah, essa vida de cientista não é fácil, de jeito nenhum. Daí vai lá a gente continuar, glandula, opera um, opera outro, sabe? Passou um tempo, gente. De novo, fugiram lá uns animais do cercadinho, sabe? E assim, gente, ó, falar a verdade pra vocês. Pra mim já era demais, sabe? Ah, eu cansei. Falei assim, Visconde, quer saber? Essa vida não é pra mim, não. Essa vida de cientista aí, de glandular, reglandular. Esse negócio aí não é fácil, não. Aí eu desisto já. Ih, pra mim deu. Não vou querer mais saber desse negócio, não. Daí eu desisti, sabe, assim. Não sou de desistir das coisas, sabe? Mas, menina, tava até ficando com dó dos pobres dos bichinhos, sabe?
Daí eu resolvi deixar a vida de cientista e fui lá ajudar o Pedrinho lá com as aventuras dele, com aeroplano, sem motor, umas coisas lá que ele estava inventando. E fui lá ajudar ele. Mas o Visconde, você acha que ele desistiu? Não, meu bem. O Visconde não desistiu, não. Ele falou que a vida de cientista era dura e que desanimar nunca. Ele é brasileiro e não desiste nunca. Começou do zero e foi. E continuou com seus estudos e suas experiências. Não quis nem saber de parar coisa nenhuma, sabe? E daí, gente, tempo passou, sabe? Tempo passou. E sabe o que aconteceu? Um dia, chegou um jornal lá no sítio da Dona Benta falando que um caçador lá tinha visto uma baita de uma coisa preta que caía do céu e de repente aquela coisa preta parecia tinha uma ideia, se dava uma ideia de uma pulga e saía pulando, mas que era do tamanho de uma anta e que ele não entendeu nada, ele ficou super assustado. A Dona Benta leu aquilo, falou pra gente, falou assim, credo, gente, isso me deve ter tido uma alucinação, como assim? Onde que já se viu? Uma coisa preta que cai do céu, que é enorme, que pula igual pulga, parece pulga e tem tamanho de anta. Nunca vi um negócio desse, esse homem até é maluco. Mas o problema, sabe o que aconteceu? É que com o passar dos dias, gente, os dias foi passando, e as notícias começaram a se repetir, sabe? Mas em lugares diferentes. Em várias cidades diferentes do Brasil, pelo Brasil todo, estados diferentes do Brasil, começaram, gente, um monte de relatos de pessoas diferentes que nem se conheciam, que nunca tinham se visto na vida, falar que tinha visto um negócio parecido. Uma baita de uma coisa preta, parecia um monstro preto esquisitíssimo, que vinha parecia que estava vindo do céu, e que parecia, dava ideia de uma pulga, que saía pulando, e que tinha mais ou menos o tamanho de uma anta. O Pedrinho começou a ficar interessado naquelas notícias, que ele sempre foi muito aventureiro, curioso, né? Começou a colecionar aqueles recortes daqueles jornais, aqueles artigos do jornal. Só que, e ele começou a comparar, sabe, um artigo com outro, um jornal com outro. Começou a observar a semelhança dele, sabe? Mas ele não acredita, falou assim, gente, será que um monte de gente tendo alucinação parecida, que doideira, né? Que coisa mais esquisita, um monte de gente tendo visão, tendo alucinação parecida. Eu não acredito nesse negócio, não, essa coisa tá muito esquisita. Mas acontece, gente, que o pessoal tava conversando esse negócio aí, chega lá no sítio o seu Candorra, que é o vizinho da Dona Benta, sabe? Que mora no sítio do lado do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um amigo antigo lá da Dona Benta. Chega lá com uma cara de assustado, meio que trêmulo assim, amarelo de medo, sabe? Falando com a Dona Benta que queria por toda a lei vender o sítio, que era um sítio que tinha uma terra muito boa, que era muito boa para mandioca, para produzir mandioca e outras coisas e tal, e que ele vendia baratinho. E começou com uma desculpa meio esfarrapada lá, porque que ele queria vender o sítio, apesar dele estar morando lá há tantos anos já. Mas a Dona Benta, muito esperta do jeito que era, não se convenceu daquelas desculpas, não. Falou assim, ô Candor, desembucha de uma vez, minha filha. Fala o que é que está acontecendo, porque essa desculpa aí não está colando, não. Fala a verdade, que eu gosto do seu sítio, eu vou comprar ele de qualquer jeito. Fala a verdade, o que é que está acontecendo, por que você está querendo vender esse sítio teu baratinho para mim? Um preço muito abaixo do valor real dele. Daí ele falou assim, olha, Dona Benta, sabe o que acontece? A verdade é que eu tô morrendo de medo e nessa terra eu não fico mais de jeito nenhum. Porque esses dias eu tava lá no meu sítio, fazendo lá meu serviço, e apareceu na minha frente, de repente, uma baita de uma formiga, que mais parecia um tatu, do tamanho de um tatu, de tão grande que eu nunca vi aquilo na minha vida. Formiga do tamanho de um tatu? Isso nem na África, que é o lugar dos bichos grandes.
É, dona Benta, e não se ria não. Não se ria não, porque a minha esposa se riu e apareceu esse bicho para ela também. E ela ficou com tanto medo que ela até já se mudou lá para a cidade, para casa dos parentes dela lá, com os nossos filhos, tá? É verdade mesmo. Então, você não se ria não, que daqui a pouco você começa a ver esses bichos também. E a dona Benta começou a ficar intrigada com esse negócio. E eu, o Pedrinho e a Narizinho também, né? Começamos a ficar intrigada com esse negócio aí. E o Pedrinho e a Narizinho falou assim, quer saber? Eu tô igual o São Tomé. É, ó, vê pra crer. Eu vou investigar esse negócio aí. Eu vou atrás de ver esse negócio, porque esse negócio é verdade mesmo. O Pedrinho já pegou o bodoque dele, que é tipo um estilingue, né? Umas pedras redondas lá, boa pra tirar. Pegou o facão, porque ele é todo, né? De se fazer de herói, né? De destemido. Foi com a Narizinho e comigo. Fomos os três lá pro sítio do seu Candorra para observar, para olhar ali no lugar que ele falou que tava esse bicho, para ver se a gente via formiga de tamanho de tatu. A mulher dele falou que a formiga que ela tinha visto era mais do tamanho de uma capivara, de tão grande. E a gente ficou ali um tempo observando, e nada de formiga gigante de tamanho de tatu e nem de tamanho de capivara. Mas a gente levou um baita susto quando pulou na frente da gente. Um baita de um grilo, gente. Mas um grilo, que era o grilo, do tamanho de um porco, gente, do tamanho do rabicó. Um grilo, mas a gente levou um susto, que a gente quase desmaiou de susto. A hora que a gente viu aquilo, a gente começou a acreditar nas coisas. Eu, meio sem querer nada, rapidinho, de fininho, fui lá pro laboratório e falei tudo pro Visconde que estava acontecendo. Falei, Visconde do céu, você começou a observar, reparar quando esse monte de notícia de bicho, grande bicho que parece que mistura um bicho com outro, e esses monstros gigantes que estão aparecendo, Visconde, o que você acha que é isso? O que vocês acham que é isso? Só pode ser os nossos pacientes, os nossos insetos operados que fugiram do cercadinho. E agora o que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu e o Visconde, sem querer, a gente acabou fazendo a maior descoberta das descobertas. Nós acabamos descobrindo, fizemos um milagre da ciência. De o que será que isso vai dar, hein? Isso na próxima semana, na próxima aula, que daí eu acho que a professora Simone vai estar aqui já. Não sei, mas eu acho que a professora Simone já vai estar aqui para contar para vocês. Ela vai contar o final dessa história, o final dessa aventura, no que vai dar isso tudo. E agora, eu quero que vocês, lá naquele caderno que foi no kit de vocês, que vocês levaram para casa para estar fazendo aí as atividades dessas aulas online, vocês colocam o nome completo de vocês, coloquem a turma que vocês fazem parte e coloquem lá a atividade da aula da hora do conto referente ao dia e a aula desse dia, tá? O dia que vocês estarão vendo essa aula, tá certo? E daí vocês vão estar fazendo um desenho, para o caso dos primeiros e segundos anos, vão estar fazendo um desenho da parte da história que vocês mais gostaram, tá certo? Bem facinho. E os terceiros, quartos e quintos anos estarão escrevendo. Se quiser fazer o desenho também é legal, mas eu faço questão da escrita. A professora Simone falou que faz questão da escrita também. Se quiser fazer o desenho também é legal, mas tem que escrever a parte da história desde lá do primeiro capítulo, tá? Até agora, que vocês mais gostaram. Combinado?
certinho? Vão postando, tá? Conforme vocês vão fazendo, vão postando. Pode postar também no privado da professora Simone, tá bom? E dela vai olhando e vai mandando feedback para vocês. Aliás, tem muita gente que não postou ainda a fotografia aí das atividades anteriores, das 2 semanas anteriores. Vários já postaram e a professora Simone já corrigiu e já mandou o feedback, mas ela está aguardando de muitos outros ainda, tá? Se não der para fazer hoje, não tem problema, fiquem tranquilos que a próxima aula vai ser só na próxima semana. Só não pode esquecer, tá bom? Então, quanto antes fizer, melhor. Tchauzinho, gostei de estar com vocês, apesar de ser aqui pelo WhatsApp. Beijinho, fiquem com Deus e se cuidem.